dia para você, uma ótima terça-feira. Quero você com a sua lição na mão. Nessa terça nós vamos falar sobre antes do amanhecer. Para que Jesus veio para esta terra? Vamos parar para analisar aí o contexto. Aconteceu uma rebelião no céu, Satanás veio à terra junto com um terço dos anjos, conseguiu fazer com que Adão e Eva pecassem, e a partir disso o pecado chegou aqui e começou a destruição. Só existia uma forma de restaurar, que era que Jesus, o Filho de Deus, se entregasse como sacrifício para que todos os pecados da humanidade pudessem ser perdoados. Então, olha o tamanho da força, o tamanho da grandeza da missão que Jesus tinha. Era algo gigantesco. E por isso que ele sabia que ele precisava muito estar conectado com seu Pai. Ele sabia que ele dependia muito de Deus, porque a missão dele era uma missão gigantesca. E Satanás não ia medir esforços para derrubar Jesus. Ele ia fazer o possível e o impossível para que Jesus pecasse, para que Jesus falhasse, para que Jesus caísse. E sabendo de tudo o que ele enfrentaria, ele começou a sua vida desde a infância, buscando sempre uma conexão máxima com o Pai. E lá em Marcos capítulo 1, verso 35, conta que Jesus ele estava hospedado na casa de Simão Pedro. E naquela época era absurdo um hóspede sair sem comunicar, e pior ainda, fazer isso durante a madrugada. Só que Jesus ele precisava de um local de adoração. Ele precisava de um altar, de um lugar onde ele pudesse conectar-se com o seu Pai. E por isso ele quebrou ali os protocolos, os costumes da época e saiu de madrugada para que ele pudesse se encontrar com Deus. Quando Simão e os outros perceberam que ele havia saído, começaram a procurá-lo freneticamente. Cadê Jesus? Onde esse cara foi? O que aconteceu? E quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Tipo assim, Jesus, a gente está te procurando, tá todo mundo doido. Por que você saiu de casa de madrugada? E Jesus responde: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali também. Então nós vemos que Jesus, ele não se preocupava consigo mesmo, mas ele queria ter forças para cumprir o propósito que ele tinha aqui nessa terra em favor da humanidade. Ao longo das Escrituras, nós não vemos Jesus agindo em benefício próprio, falando em benefício próprio, se exaltando, fazendo com que fosse glorificado de alguma forma. Não, é sempre com a intenção de servir, é sempre com a intenção de amar, é sempre com a intenção de acolher. E é algo que precisa ser um exemplo para nós, porque nós precisamos ter essa mesma visão em relação ao nosso ministério. Nosso ministério precisa ser, assim como o de Jesus, um ministério de serviço, um ministério de amor, um ministério de entrega. Quando nós vemos que Jesus, ele estava ali junto à multidão e ele se recusa a atender algumas pessoas, talvez isso pareça um pouco estranho, mas ele tinha acabado de receber instruções para aquele dia. E nós vemos que em seus momentos matutinos, cedo com o Pai, os planos mudaram. Ele deveria ir para outras cidades, não importando quão perfeita a oportunidade parecesse. Ele não faria aqui, mas ele faria em outro lugar, porque o Pai tinha planos para a vida dele. E esse é um dos pontos mais importantes do capítulo. Naquele momento, Jesus expressou os efeitos do tempo dedicado a Deus no início da manhã, em solitude e reclusão. É nesse momento que começamos o dia com Deus e entregamos os nossos planos do dia a Ele. Se nós não começarmos o dia com Deus, não tem como haver um direcionamento, porque é no começo do dia em que nós seremos direcionados, esclarecidos àquilo que Deus espera de cada um de nós ao longo do dia que ainda vai correr. Então não é para deixar para orar lá no momento de dormir, mas é iniciar a sua rotina com Deus, é iniciar as suas madrugadas com Deus, é iniciar a sua vida todos os dias junto ao seu Criador. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos estudando juntos. Mas claro, aproveita que você está aqui, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.